Seja você bem-vindo a Você e o Podcast. Meu nome é Michael, estou juntamente com a Suzy, a parte mais bonita do Você e Eu. Nós estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Hoje estamos aqui para falar de um assunto pesado, super pesado, mas que é necessário para que você possa desfrutar algo bom lá no seu casamento. Sobre o que a gente vai falar, Suzy? Hoje o tema é bloqueios sexuais. E nós vamos falar sobre isso porque também tem a ver com a nossa história de casal. A gente passou por vários deles que você vai ver hoje aqui. Nós vamos falar hoje sobre 7 bloqueios sexuais, 7 bloqueios que impedem casais de viverem e desfrutarem um bom sexo, uma boa vida sexual dentro do seu casamento. E sim, mulher, o sexo bom não é só para ele, é para você também. E se você me pergunta, Suzy, sexo é bom? Não. Ele é extraordinário? É muito bom, é muito bom. Sabe por quê? Porque ele é muito bom, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quando ele cria cada parte da criação, ele diz, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas quando ele cria homem e mulher, ele cria homem e mulher e diz, isso é muito bom. E quando ele cria homem e mulher e diz que é muito bom, também está incluído a nossa sexualidade. O ser mulher, o ser homem e mulher naquilo que eles podem fazer juntos. E ele olha para os dois e ele diz, e os abençoou e diz, sejam férteis, multipliquem-se. O que ele diz? Façam sexo. Façam sexo, é uma ordem de Deus, é uma ordem do Criador, é algo natural dentro de nós. Então o sexo ele não é sujo, não é pecado, não é algo ruim. Então você vai ver daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas vamos lá. Queremos colocar esse podcast aqui sobre uma palavra. E essa palavra está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 7 a 11. Suzy vai ler para nós, eu vou dar uma pequena explicada. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Talvez você leia isso aqui e pense, não tem nada a ver com sexo. Mas o contexto aqui de João 10 é o contexto do Salmo 23, o bom pastor. O bom pastor é aquele que faz tudo o que precisa ser feito por uma ovelha. Ele vai tosar ela, ele vai levar ela para a água, ele vai dar comida para ela, ele vai proteger do frio, vai proteger do calor, ele vai levar pasto a ela, vai levar ela para dentro de um lugar seguro, ele vai conduzir ela durante uma montanha. Ou seja, o pastor aqui é aquele que cuida de todas as necessidades de uma ovelha. E aqui ele faz essa comparação do que o pastor faz e do que o ladrão faz. O ladrão é aquele que rouba, mata, destrói, deseja o mal da ovelha, ele só quer usar ela de alguma forma. E trazendo isso aqui para o nosso tema, que é o tema da sexualidade, nós entendemos que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, é que a gente também experimente uma sexualidade plena e abundante, porque ela faz parte da vida. E que na nossa jornada como casal existem ladrões que roubam isso. E a gente vai falar de 7 aqui. E o primeiro desses ladrões, talvez você concorde ou não concorde, e eu imagino que a maioria não vai concordar. E nem aí, né? Se você não concorda, é problema teu. Mas é esse aqui, ó. Sexo antes do casamento. Por que esse aqui é um bloqueio? Se nós olharmos para a Bíblia, não existe nenhuma palavra onde está escrito assim, não faça sexo antes do casamento. Não existe e não está escrito. Mas lá na Bíblia existem outras palavras, existem, por exemplo, um mandamento sobre sexualidade, que é o mandamento de não adulterar. E não adulterar, no entendimento bíblico, no entendimento judaico-cristão, é o entendimento de que existe 2 formas de fazer sexo. Dentro do casamento e fora do casamento. E todas as formas que são fora do casamento, elas são formas que são chamadas de adultério. Então, na época judaica, o cara ir para o prostíbulo era adultério. Na época judaica, ele ou ela dormir com outro homem, com outra mulher, seria adultério. Inclusive, o sexo antes do casamento era tido como adultério. Então, a gente vê que sexo na Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, ele já é casamento, é a consumação de um voto. É a consumação de um voto. Então, por exemplo, Maria e José, quando José descobre que Maria está grávida de Jesus, ele não quer consumar esse voto. Eles já estavam prometidos, não estavam casados, e ali a gente consegue ver um pouquinho o contexto cultural que está por detrás disso.
Então o sexo ele é casamento, o sexo é para o casamento, e todo o que é vivido fora do casamento, ele adultera, ou seja, ele muda o sentido original do que foi planejado. Estamos aqui para colocar um dedo na ferida? Também, mas não só. Então, o que isso pode gerar, por exemplo, de conotação negativa? Pode afetar, por exemplo, a confiança do casal. Sim, porque muitos casais vão dizer, por que eu vou me guardar pro casamento se a gente depois do casamento vai transar? E aqui a gente fala da confiança. Se tu estás ali apaixonada, já estás noivada, já estás noiva. Noivada é boa. Já estás noiva. E daí o cara quer transar contigo e fica insistindo, mas tu não quer, ele, em primeiro lugar, não tá te respeitando. E em segundo lugar, cadê o domínio próprio ali? Eu acho que é um grande indício de que se o cara não tá conseguindo ali te respeitar e esperar até uma data que vocês vão se casar, também vai ser um cara que qualquer rabo de saia vai aparecer, ele também vai transar com ela. Então, você vendo que o teu cônjuge está ali se esforçando e está te respeitando em princípios, em valores, isso vai fazer a confiança de vocês crescerem. Então o homem ele tem muito mais essa coisa da conquista, isso é natural dele. Ele vai ter essa iniciativa sexual normalmente, talvez até antes do casamento. Não é errado você ter isso. Agora, você forçar a barra e você como mulher teve o sentimento de que, poxa, eu não queria ter, eu queria ter me guardado, eu queria ter esperado esse momento, queria ter vivido ele de uma forma diferente, significa que talvez você hoje viva com desconfiança dentro do teu relacionamento. Se você vive com desconfiança dentro do teu relacionamento, é importante vocês terem uma conversa sobre esse assunto. Para ver se você percebe se houve arrependimento ou não, né? Isso, e perdão. Perdão, então, se foi você que forçou a barra, pode ter sido ao contrário também. Você vai e peça perdão. Sim. Coloque um fim a essa história, mas converse sobre isso. É. De novo, sempre falamos aqui, tudo aquilo que não é verbalizado tem poder e autoridade sobre nós. E tudo aquilo que nós verbalizamos, o Senhor nos dá poder e autoridade. Mas ele sabe que foi errado. Por que eu tenho que tocar nesse assunto de novo? Porque quando você conversa, você limpa toda a ferida. E se te incomoda é porque, né? Se você lembra e vê essa desconfiança, então verbalize, use palavras. E para isso você vai lá ver o Comunicação em Alto Nível e você vai ver dicas de como fazer isso. Que é um podcast que nós já gravamos e tá salvo aqui nos nossos podcasts. Vá lá e assista e veja ele também. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria trazer aqui ainda algo que acontecia na época medieval, para você entender como, por exemplo, Martim Lutero, que é o reformador da igreja evangélica, entendia isso. Naquela época, os casais faziam algo chamado noivado secreto. Não sei se você já ouviu falar disso. Então, o noivado secreto era uma prática que eles tinham para fazer sexo antes do casamento, porque a gente ia casar mesmo. Então, o homem, normalmente, ele chegava para a futura noiva... Hoje seria o noivado indiscreto. Ele dizia, eu quero casar contigo, mas os nossos pais ainda não podem saber. Na época, os pais tinham que saber. Então, eles noivavam em secreto com ela, eles tinham um relacionamento sexual e depois ele casava com outra. Então, isso quer dizer que ele noivava ela e ela caía na lábia dele. E ela caía na lábia dela e se entregava para ele. E ela ficava depois mal falada, dentro daquela cultura, dentro daquela situação. E o Lutero, ele chega e fala, gente, noivado secreto é só uma desculpa para transar antes do casamento. Falando da época deles, certo? Então, o que eu quero dizer para você? Não caia na lábia, não te entregue, porque o teu corpo é o teu lugar mais precioso, é o lugar onde o Espírito Santo habita. Então, se você passou por isso, converse, abra isso. Isso é a mesma coisa que hoje, noivado indiscreto. Eles não têm coragem de casar com ela, mas eles noivam porque sabem que a mulher gosta dessa coisa assim, das flores e tal, e mantém elas ali por décadas, noivas, porque por causa do sexo. Isso aí, mulher, ele só tá noivo contigo porque ele quer o sexo. E quando você não der mais aquilo como ele esperava, aparece uma novinha, daí ele te larga. Sim. Tenha medo de homem que não te pede em casamento. Tenha medo de homem Fique longe. Tenha medo porque... O homem, ele é o cara da iniciativa. Ele tem 10, 11 vezes mais testosterona que uma mulher. Isso não é só a iniciativa sexual, mas a iniciativa de ser provedor, de pedir ela em casamento, de ser o protetor, de assumir o seu papel como homem. O próximo grande bloqueio, que também aparece aqui, são as heranças religiosas. O que são as heranças religiosas?
Talvez você não ouviu isso diretamente dessa forma, mas dentro da história da igreja, muitas vezes o sexo era tido como um pecado. E talvez você pense no seu inconsciente que sexo é ruim. É sujo. Que sexo é sujo, que ele deve ser só feito para obrigação, ou só feito para procriação, até a teologia de algumas igrejas. Isso vem lá de trás, já vem lá do ano 300, do ano 400 depois de Cristo, aonde teve um homem chamado um pai da igreja, o Agostinho. Ele era um cara que vivia em prostíbulos, ele tinha uma vida... Não era da época do Martim Lutero, esse Agostinho? Não, ele é... Mais velho. É bem antes ainda, exatamente. Mas ele foi o influenciador do Martim Lutero. Ele lia Agostinho, Lutero lia Agostinho. Então, uma parte da teologia do Lutero, ela é construída a partir do Agostinho. E o cara, o Agostinho, ele vivia em prostíbulos. E ele chega à fé, ele entende quem que é Jesus, ele se converte. E ele escreve vários textos teológicos. E ele é o grande influenciador teológico dessa primeira linha ali de teólogos, né? E algo que ele escreve é que o sexo é o pecado original. Então, quando um casal, ele... Tá, e ele casou depois? Não sei mais a história dele, tá? Não sei mais, eu precisava ler a biografia. Mas essa é a teologia que ele traz. E se a gente olhar para a história da criação, da queda de Adão e Eva, é o sexo que é o pecado original? Tá, ele falava isso porque ele vivia em prostíbulo, então ele foi do 8 a 80. Teologia é biografia, de determinada forma. Então, a biografia dele influencia isso. Porque ele viveu promiscuidade, porque ele viveu errado. Então, não é o sexo que é ruim. Agora, o sexo disfuncional, ele é pecado. Como a bebida disfuncional é pecado, como a fala disfuncional é pecado. Cartão de crédito disfuncional é pecado. Cartão de crédito é uma bênção. Como o celular, ele pode ser uma bênção na nossa vida. Mas se ele se torna disfuncional, ele se torna um pecado, certo? Quando ele sai de um determinado ambiente. E a mesma coisa a nossa sexualidade. Ela é boa, ela deve ser muito bem vivida, mas quando ela se torna disfuncional, ela se torna um problema. Então, muitos teólogos e a igreja, ela construiu em cima de uma linha de pensamento que nem essa do Agostinho. Sexo é pecado. Então, na Idade Medieval, teólogos católicos diziam assim: na sexta-feira o casal não deve transar, porque é sexta-feira santa. E nós lembramos da morte de Jesus. No sábado também não, porque sábado é o sábado de aleluia, um dia de silêncio e respeito. Domingo também não se faz, porque é o dia da ressurreição. Lembramos que Jesus subiu ao céu. Jesus ressuscitou. Na segunda-feira também não. Ficando cansada. Na segunda-feira também não, porque é o dia da ascensão. Lembramos que Jesus subiu aos céus. E na quinta-feira também não, porque quinta-feira é o dia da ascensão de Maria. Eram católicos medievais, então eles acreditavam que Maria também subiu aos céus. Então sobrava segunda e terça. Que daí era o dia que eles iam para o estudo bíblico e para o encontro de mulheres. E daí também. Daí não tinha dia, certo? E daí se dizia que quando o casal vai para a cama, o Espírito Santo sai daquele ambiente. Então se tinha uma ideia de sexo somente como procriação. Ou seja, o prazer sexual acaba sendo um problema. E daí você pode ver a nossa imagem aqui na tela, onde tem mulheres sendo queimadas, bebês sendo queimados. Isso era na época medieval, onde mulheres que tinham orgasmo, mulheres que tinham prazer sexual, eram denunciadas pelos seus maridos e levadas para a fogueira, levadas para o padre, levadas para o bispo, para serem queimadas, porque elas eram vistas como endemoniadas. Então, imagina você, marido, tendo um relacionamento sexual com sua esposa, ela chegou ao orgasmo, ela está endemoniada. Vou lá falar para o padre. De vez de agradecer, né? Em vez de ele agradecer, ele denunciava. E esse era o entendimento medieval. E hoje muitas pessoas acreditam que sim, que ter orgasmo é ruim, que mulher não pode ter orgasmo, não pode ter prazer sexual. Então eu quero fazer você pensar aqui, você carrega heranças religiosas, aqui tem uma diferença do que a Bíblia fala e do que é cultura religiosa criada. E a gente quer fazer essa diferenciação. Isso é um ladrão que vem para roubar, matar, destruir, que rouba a felicidade sexual de um casal quando você pensa, sexo é sujo, sexo é pecado, homem pode ter prazer, mulher não pode ter, orgasmo não é bom, a minha sexualidade ela não é boa. Então Deus nos criou de forma muito boa, ok? Próximo bloqueio, para você pensar um pouquinho, relacionamentos sexuais anteriores.
Então, talvez hoje você é casado, você está num relacionamento feliz, é a pessoa que você escolheu para a tua vida, mas você já passou por vários outros relacionamentos. Você já teve outros envolvimentos sexuais, outras histórias sexuais. Talvez você já traiu o seu cônjuge ou mesmo foi traído pelo seu cônjuge. O que eu quero dizer com isso? Esses relacionamentos anteriores dentro de você, eles já estão sarados. Ou quando você se envolve sexualmente, as memórias da outra pessoa é as que determinam o teu prazer sexual. Até a Suzy tem histórias de pessoas que ela conheceu na sua jornada onde isso acaba também sendo disfuncional, né? Traz comparação, traz exigências. A gente acha que isso tá só ali na questão da fase adulta, esse problema. Né, depois a gente vai falar sobre abuso sexual, mas quantas meninas, eu digo assim, da faixa de 16 a 20 anos, elas se entregam para um bajulador, para um cara que já está viciado há anos em pornografia, e a primeira experiência delas é horrível, porque aquele cara, aquele que também é um jovem, vai tratar elas como aquelas meninas dos vídeos pornográficos. Como objetos. E causam traumas horríveis na mente delas. E mais tarde, então, elas encontram alguém que é sério, um cara da igreja, alguém que tem princípios e valores, mas aquele negócio, aqueles pensamentos, aquele medo, o corpo trava. Por quê? Porque desses relacionamentos sexuais anteriores. Então, não quer dizer que é de um ex-namorado. Às vezes, né, nem terminou o relacionamento por esse problema, mas por outro, mas são por paixõezinhas, por festas, às vezes, né, a gente já também teve casais onde a menina se arrepende amargamente de se embebedar, nem saber mais onde estava e no outro dia acordar numa cama totalmente desconhecida e hoje ela tem dificuldade em chegar ao orgasmo, mas está dentro de um bom casamento. Então isso é muito comum. Então é o teu passado que pode trazer uma mancha, pode trazer uma sombra sobre a tua sexualidade. O que é importante aqui você perceber dentro dessa história? Primeiro é que todo aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de qualquer injustiça. Mesmo que seja uma injustiça que um terceiro cometeu contra mim. É o que a Suzy falou. Ou seja, a graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado, do que qualquer ato. Então, primeiro, Deus ele te perdoa. Segundo, você precisa se perdoar. Gente, sexo com culpa não funciona. Sexo com mágoa não funciona. Sexo com passado não funciona. O sexo ele é uma entrega total no agora. Não é verdade, Suzy? Mulher que é mais emocional, se a mente está em outro lugar, flui? Não flui. Não flui. Justamente porque o sexo para a mulher é uma questão muito mais emocional e como ela vai trabalhar a sua mente. Para o homem é muito mais hormonal, muito mais física, muito mais o homem é muito mais rápido nisso. E tanto que se a mulher se entrega ali, não estando com a mente ali, curtindo o momento, vai criar um trauma, uma reversão, uma aversão, uma em cima da outra, assim, porque aquelas experiências vão ser ruins. O homem acha ali que não, a gente transou, mas será que ela se entregou realmente? Então é você conseguir se perdoar, e também vale para o homem, você conseguir se perdoar, e você só consegue se perdoar recebendo o perdão do Senhor, mas também é você pedindo perdão ao seu cônjuge, porque envolve ele. O sexo ele não é uma prática individual, ele é uma prática de casal. Que nem briga, você não briga sozinho. Você não briga sozinho, você também não faz sexo sozinho. Se bem que a masturbação ela entra aqui, mas ela não entra num lugar saudável de viver a tua sexualidade. Mas você talvez precise hoje pedir perdão ou perdoar o seu cônjuge também. Amém. Então, você não tem como mudar o passado, mas você tem como mudar o presente e o futuro. Sempre falamos 10% é o que te aconteceu. Então, 10% são os teus envolvimentos passados. Não faça eles serem 90%. Isso, 90% é o que você faz com isso. Então, 90% é muito mais. Próximo ponto, um próximo ladrão que rouba a felicidade sexual. Tu explicou a imagem? É verdade, tem que voltar ainda a imagem. Na época medieval, que tem uma imagem para você ver,
Tem uma mulher brigando com o marido tá dentro de um buraco, e a mulher aqui, ela tá segurando um pedaço de pau, ou na época ela poderia segurar um pedaço de pau e um saco com uma pedra dentro, tanto faz a metodologia. Quando um casal brigava por causa de questões de adultério, o rei ou o juiz da cidade medieval mandava o marido dentro de um buraco, ele podia se defender e bater nela, e a mulher também podia bater no marido, só que ela podia ficar fora com um pedaço de pau e um saco ou uma pedra, alguma coisa. E vencia quem matava o outro primeiro. Matava o outro primeiro. Então, se eu matava o outro, significa que eu tinha razão. Esse era o entendimento medieval. Você encontra histórias dessas no Museu do Crime, lá em Rotenburg ob der Tauber. Moramos perto dessa cidade lá na Alemanha. Então, era assim que eram resolvidos brigas de relacionamentos anteriores. Mas se decidia perdoar, então nem batia. Se ele decidia perdoar, também daí... Mas você pode decidir perdoar. Sim. Tá? Você não tem como mais... A forma de você arrancar feridas como essas é perdoando. É perdoando. Se você acredita que é o marido o homem da tua vida, o teu marido. Mulher da tua vida, a tua mulher. A tua esposa. Então é perdoando. Próximo são abusos e traumas sexuais na infância. Suzy, você fala mais desse. Abusos e traumas sexuais. Os que já conhecem a minha história sabem que eu passei por um abuso sexual, né, causado pelo meu avô. E isso me trouxe muitos malefícios. Na época, eu tinha sempre entendido que isso era um pesadelo. Então, por mais de uma década, eu achei que isso era um pesadelo e nunca verbalizei isso com ninguém. E hoje, sendo adulta, já tendo buscado bastante inteligência emocional, juntando fatos e montando quebra-cabeças, eu consigo entender dos prejuízos que isso me trouxe. E o estopim para eu buscar ajuda foi o nosso casamento, porque o nosso relacionamento sexual não funcionou. Uhum. Me causou, como é que era o nome? Essas atrofias na parte genital da mulher. Vaginismo. Isso, vaginismo, mas também tem outros problemas, né? Uhum. E a gente chegou no momento, eu vou falar do próximo ponto, então eu vinha de um histórico de pornografia, a Suzy vinha de um histórico de abuso sexual na infância. E que estourou no casamento, quando a gente então foi ter uma vida sexual ativa. E foi um processo fácil? Não foi. Quase terminamos o casamento? Quase terminamos o nosso casamento. Mas o que nós queremos dizer para você? Que se você passou por algum abuso sexual na tua infância, primeiro não é culpa tua, mas também é responsabilidade tua aprender a lidar com isso. E não se fazer de vítima. Não se faça de vítima, não fuja do assunto, não faça de conta que não aconteceu, não evite teu cônjuge. Provavelmente você vai ter dois comportamentos se você passou por algum abuso na infância. Ou você vai evitar o teu cônjuge, que era o que a Suzy fazia, ou você vai cair pro outro lado do cavalo, que é ter uma sexualidade depravada. Então você, desculpa dizer assim, vai oferecer para todo mundo, né? Ou vai abusar de outros. Ou vai abusar de outros que é o outro lado do cavalo. Então você precisa sim entender que isso é uma parte da tua história, que é uma ferida que você tem. Você trabalhar essa ferida da tua infância, você tratar essa ferida da tua infância, para que a tua sexualidade ela possa fluir. E, gente, nós temos dados e estatísticas hoje muito tristes de abuso, de dor, de traumas da infância. Então, você precisa entender que, gente, acontece muito mais do que nós imaginamos. Não, e eu achava há muito tempo que, foi, né, só ali um pesadelo. Pior é quando é estupro. Meu, deve ser horrível ser estuprada. E isso me fazia não conseguir falar com ninguém sobre isso, porque eu achava do que eu tô reclamando. Então, acho que é sim válido aquela fase onde você reconhece que você foi vítima, mas muitas mulheres têm ficado nesse vitimismo, estão casadas, já têm filhos, elas não encaram esse problema, não buscam ajudas e ficam sofrendo. E isso faz o quê? Faz tu distanciar o teu marido de ti, faz vocês brigarem, porque eu também usava as brigas para manter o Michael distante, para a gente não precisar transar. Então, desencadeia, um problema leva o outro, vira uma bola de neve. Uhum. Aqui vale ainda dizer, a questão do abuso normalmente é por pessoas próximas, né? Então, é tio,
Não é só homem em relação à menina, mas também o vice-versa, ou do mesmo gênero, inclusive. Então tem mulher que abusa de menina, tem mulher que abusa de menino, tem homem que abusa de menino, tem homem que abusa de menina. Normalmente é pessoas próximas, como tio, avô, padrasto, madrasta, tia, vizinhos, irmão mais velho. Irmãos mais velhos. Inclusive pai. Até já acompanhei uma vez uma pessoa que foi abusada pelo seu próprio pai. E eu acho linda a história dessa pessoa porque ela conseguiu superar isso. E ela não tem traumas na área da sexualidade, né? Tem outras demandas que também saem do abuso, autoestima, que você precisa trabalhar, posicionamentos. Tem várias outras feridas, às vezes doenças psicossomáticas, ou seja, afeta o teu ser, afeta a tua identidade. Você não deveria ter vivido isso na infância. E eu quero compartilhar um negócio que eu nunca tinha falado, assim, mas quando eu reconheci dos prejuízos que me foram, né, trazidos com essa questão do abuso sexual, eu lembro de ter sido diagnosticada também com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E na época eu demorei para associar esse meu problema, só que o que acontecia? Quando a gente casou, eu comecei a ter pensamentos obsessivos com facas. Então a gente ia dormir, sempre tivemos esse hábito de irmos dormir juntos, só que eu ficava pensando em faca. Eu preciso pegar uma faca e eu preciso pegar uma faca. E eu tinha pavor de que o Michael adormecesse antes do que eu. Porque daí aqueles pensamentos, eles aumentavam. E eu sabia de que alguma coisa tá errada. E por que eu tenho esses pensamentos de faca? E eu começava a racionar onde é que tá a faca lá na cozinha, se tá na gaveta, se tá em cima da pia e tal. E me dava pavor nisso. E na época eu nem falei isso pro terapeuta e tal, eu cheguei a essa conclusão sozinha e, gente, é um pensamento obsessivo do porquê. Eu estou indo dormir. Então o meu inconsciente quer se proteger de algo lá do meu passado. E como eu estava casada e estava dormindo do lado de um homem, o meu inconsciente ainda dizia, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. E o abuso sexual, ele aconteceu enquanto eu estava dormindo. Então eu não estava ali acordada naquele momento. E eu tinha pavor de que algo me acontecesse no momento em que eu estivesse dormindo. Uhum. Então, entenda que um abuso ele tem consequências para além da sexualidade. Tem para a área da saúde mental, doenças psicossomáticas. Então, trabalhe, verbalize, traga isso para fora, procure um profissional, trabalhe isso de alguma forma para que isso seja também sarado dentro de você. Falando aqui sobre isso, nós temos a nossa mentoria de casais, se chama A Última Chance. Ela é uma mentoria de inteligência emocional. Inteligência emocional eu preciso estar em paz com o meu passado, eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso direcionar as minhas emoções, meus comportamentos, minhas atitudes para o lugar certo. Gente, a maioria dos problemas de casal não é espiritual. A maioria dos problemas de casal não é sexo, não é nada do que você pensa. Normalmente tem a ver com o passado. Isso aqui tem a ver com o passado. Então, se você acredita que esse é o teu caminho, é onde você pode pedir ajuda, vem aqui no nosso link da bio, clique lá, agende uma sessão experimental, nós vamos te enviar um formulário e se caber dentro da nossa agenda, você vai fazer parte também dessa mentoria, onde vamos te acompanhar, onde é que eu vou te acompanhar nessa jornada. E eu achei necessário falar isso, por quê? Porque hoje a gente tem dificuldade, né, Michael e Suzy, com esses trocentos mil diagnósticos que se tem por aí. Porque, tinha toque. Eu digo que eu tinha porque esses pensamentos, assim, hoje eles estão controlados, não é mais com faca, é com outra coisa. Mas nada relacionado mais com me proteger do Michael e tal. Mas às vezes é com segurança de chave, de janela e tal. Faça associações. Você não nasceu com isso. Me desculpa, mas eu não nasci com esse meu pensamento de obsessivo de pensar em faca. Faça associações. Por que eu estou pensando isso? Do que eu quero me proteger? Então, diagnósticos, a gente pode falar agora, né, de crianças e tal, de autismo, de TDAH. Gente, avalia primeiro o histórico da pessoa. Né? Queriam diagnosticar um dos nossos filhos com autismo. E aquele neuropediatra, ele nem avaliou o histórico do nosso filho. Mudança de país, só falava uma língua, não se adaptou no Brasil com o português. Usava máscara na sala de aula. Todo mundo usava máscara. A professora era... Estava prestes a se aposentar. A professora não era legal para falar bonito. Então, avaliem a sua história e não se... como é que se diz?
conformem com um diagnóstico. E escutei mais profissionais. Porque um diagnóstico, o que ele vai fazer? Vai fazer você se sentir vítima. E vai ficar nesse vitimismo até quando? Então, coloca a sua história em ordem, procure respostas. E sim, eu já tomei medicamento contra a depressão nesta época. E como o Maico disse, muito sábio, isso é só uma boia. A medicação, ela é uma boia, ela vai te tirar lá do fundo da água e você vai conseguir de novo boiar por cima da água, mas ela não vai resolver o teu problema. Ela não faz você nadar. Então, ela te dá ali uma estabilidade, mas depois você precisa terminar sim esse tratamento e não ficar dependente desse remédio para a vida toda, gente. E assim vale com remédios para dormir, com remédios para ansiedade, com hiperatividade, enfim. Ou seja, você precisa aprender a criar novos hábitos, você precisa aprender a criar novos comportamentos, novos sentimentos, direcionar sentimentos, criar novas rotinas, deixar de fazer algumas coisas, começar a fazer algumas coisas, começar a fazer exercício físico, mudar a tua alimentação, deixar de conviver com algumas pessoas, começar a conviver com outras pessoas, deixar alguns conteúdos, começar a usar outros conteúdos, ou seja, há uma série de mudanças que precisam acontecer. Esse é o aprender a nadar. E aprender a nadar é fácil? Não é fácil. Aprender a andar de bicicleta como criança não é fácil. Mas quando você aprende, você não esquece mais. É mais fácil você nadar de boia. É mais fácil você andar de bicicleta com rodinhas. Mas não é o que vai fazer você ser maduro. E nós temos posso dizer, uma jornada de superação. Já passamos por terapeuta, já passamos por medicação, mas nós entendemos que o mundo do desenvolvimento pessoal nos trouxe muito mais respostas e nos deu essa autorresponsabilidade. Gente, próximo bloqueio sexual, que é o quinto, é o quê? A pornografia. O que é isso? Hoje, eu digo que é a maior droga do nosso século. A nova droga. Porque é uma droga que você não paga nada, ela é de graça. É uma droga que você não procura, ela vem até você. É uma droga que você pode consumir no teu quarto, no teu banheiro, na tua sala, na tua casa, em qualquer lugar, e ninguém vai perceber que você está diretamente consumindo ela. Só que os efeitos que ela traz para você são exatamente os efeitos da cocaína, da heroína ou qualquer outra droga. Existem pesquisas que mostram isso, inclusive. A minha história com pornografia começou com 13 anos de idade, num ônibus para a escola, quando não existia o celular. Indo para lá, alguns amigos mais velhos me mostraram pornografia. A partir de lá, tinha um amigo que tinha um irmão mais velho que tinha revistas pornográficas. Ele trazia isso para nossa casa, a gente via. E depois, mais tarde, com a vinda da internet, então comecei a usar isso na internet. E eu sempre achava esse problema, ele é espiritual. É o pecado. São os demônios. São os demônios, né? É Deus que precisa fazer um milagre na minha vida. Mas quando eu entendi que ele também é emocional, que tinha coisas que eu precisava trabalhar na minha história de vida, com a figura feminina dentro da minha história, então sim, eu achei respostas e consegui vencer isso dentro de mim. Então eu quero dizer para você, olhe para dentro de você, olhe de onde é que isso vem, entenda a tua história, ordene os teus sentimentos, assim como a Suzy teve que fazer isso em relação ao abuso dela, eu tive que fazer isso em relação à pornografia. Deixa eu falar outra coisa, pornografia ela é um abuso. Nem o cérebro de uma criança está preparada a ver uma cena pornográfica. Então, quando ela vê uma cena pornográfica, ela fica vidrada. Primeiro, porque ela nunca viu aquilo lá. Segundo, porque vai trazer alguma curiosidade. E terceiro, porque vai estimular partes do cérebro que depois vão fazer essa criança se viciar. Eu lembrei agora, a gente trabalhava com adolescentes na igreja, e eu não estou falando de brasileiros, eu estou falando de alemães. Eu lembro de 2 piás que a gente tinha proximidade maior, eles tinham na época 13 anos, e o Maico fazia tipo uma oficina, né, de futebol, com palavra e tal com eles. E quando eu ia falar com eles, eles não olhavam nos meus olhos. Eles olhavam para um outro lugar e com cara de deboche. E não foi uma vez, não foi 2 vezes. Eles gostavam ou tal, né, queriam estar conosco, mas quando era para falar ou dirigir a palavra minha, era um nossa, eu sabia de onde é que vinha isso. A figura feminina, né? Não conseguia olhar para uma mulher com honra, né? E aqui eu quero fazer para você essa pergunta. Eu digo que
80% dos homens, eles mentem, que não consomem pornografia, e 20% têm autenticidade, dizer, eu tenho esse problema. Não é só os homens, as mulheres também cada vez têm consumido mais. Mas vamos trazer em relação ao casamento. O que isso faz com o casamento? Primeiro, tem casal que assiste pornografia junto para se estimular sexualmente. Gente, sexo a gente precisa aprender a fazer como casal. Deus colocou em nós todos os hormônios, todos os lubrificantes, todas as possibilidades, tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha prazer sexual. Tirando algumas exceções, por exemplo, menopausa, alguma doença onde talvez você vai precisar de um lubrificante externo, alguma coisa assim, alguma medicação, alguma suplementação. Mas tirando as exceções, a regra de um casal é que um casal consiga se satisfazer sexualmente mutuamente só com seus corpos. Então, primeiro, mulher, se você tem dificuldade com lubrificação, tome bastante água. 2 a 3 litros por dia, é verdade. Toma água, Suzy, vai lá. A primeira coisa que, quando eu fui na fisioterapeuta pélvica, ela falou, tá tomando bastante água? Eu, água? Continua. Isso. Ou seja, procure ajuda profissional também, né? A gente já fez várias coisas, já fez mentoria de conteúdo, já foi fisioterapeuta pélvica. Então, a gente trabalhou também essa parte da sexualidade no nosso casamento e posso dizer que hoje nós temos uma vida curada, onde o sexo ele não é mais um ladrão, mas ele é uma bênção dentro da nossa casa. Então, a pornografia é aquilo que rouba. Rouba a tua alegria, rouba a tua felicidade, rouba aonde você deveria estar, tá? E tem também aqui uma pornografia soft, sutil, né? Hoje tem muito influenciador, sexólogo cristão, que se diz sexólogo, mas está ali vendendo vibrador, vendendo gelzinho que dá uma outra sensação, dizendo que é isso que vai resolver a tua vida sexual. Não, a tua vida sexual ela vai ser resolvida quando você resolver a tua identidade. E quando você tem uma identidade firmada em Cristo, você vai trabalhar as suas dores e comece sempre pelo emocional, tá? Raramente é uma questão física. Existem coisas físicas também. Mas comece pelo emocional, depois trabalhe essas outras arestas. Então, pornografia é esse outro ladrão que tem destruído. Temos aqui ainda mais 2. A gente vai agora para o 6º. Pode passar para nós, chegar lá no 6º slide. Que são o quê? São questões emocionais. Questões emocionais impedem o casal de ter sexo. O que é isso? Primeiro, como você vive o teu dia a dia. Então, se você tem uma rotina extremamente estressante, uma rotina extremamente desgastante, você chega lá no final do dia, talvez por causa de trabalho, por causa da empresa, por causa de filhos. Se ela for extremamente desgastante, gente, não dá tesão, não dá vontade. Você já gastou tudo que tinha que gastar. Então, você está deixando a sobra, o restinho por seu cônjuge. Segundo, sentimentos. Se você no teu dia a dia é tomado por sentimentos de tristeza, de ansiedade, de estresse, também não rola o sexo. Então, pergunto hoje como você tem gerenciado as tuas emoções. Como é que são as tuas rotinas? Como é que é teu dia a dia? Vocês como casal têm tempo ainda para conversar, para caminhar, para se conectar, para fazer uma refeição? Quando é que foi a última vez que vocês como casal saíram para jantar? Ou para fazer algo só vocês dois? Quando é que foi a última vez que vocês como casal ficaram no final de semana numa cabana, num hotel, fizeram algo só para vocês dois, para se conectar? Então, gente, não é normal um casal ficar 3 meses sem fazer sexo. Não é normal um casal ficar 2 meses sem fazer sexo. Não é normal um casal ficar 1 mês sem fazer sexo. Claro que, falando talvez da nossa fase de vida, né? Não estou falando casal de 70 anos, que é outra realidade. Mas se é o que você está vivendo, tem talvez uma questão emocional da tua rotina que precisa ser trabalhada, que precisa ser regulada. O sexo, ele não define o casamento, mas ele é o termômetro num casamento. E qual é a frequência de sexo saudável? Gente, é uma pergunta que a gente jamais vai responder com números. Eu só tenho certeza de que, se cada mês a mulher entra num período fértil, então
assim, ficar mais de um mês, que nem o Mike falou, sem sexo, ali já tá, assim, berrando os extremos. Então, vocês precisam resolver qual é a frequência sexual. Tem fases onde onde nós tínhamos um dia fixo, por causa da nossa rotina, da nossa agenda, do Na trabalho e semana, tal. tu diz, né? É. Mas teve fases que a gente deixava rolar. Então, vocês precisam sentar, nem precisa sentar, gente, né? Vai conversar, vai falar disso espontaneamente, mas se o homem precisa mais e a mulher não precisa de tanto, então entrem num consenso. Ele vai ceder e ela vai se esforçar mais para procurar. Exatamente. Então, a frequência ela é uma consequência também da qualidade, não só da qualidade do sexo, ou seja, o sexo tem que ter orgasmo para os dois, mas também da qualidade do casamento. Então, se o casamento ele tem qualidade nas outras áreas, o casal consegue ter acordos em relação aos filhos, ao dinheiro, se comunica bem, passa tempo juntos, é romântico, cultiva pequenos gestos, se admira, o sexo vai acontecer naturalmente. E com uma frequência boa, inclusive. E se não está acontecendo naturalmente, é porque você precisa fazer ajustes. Se pergunte do porquê. Exatamente. Agora, de novo, existem fases onde ele não vai acontecer. Puerpério, por exemplo, né? Uma fase pós criança vir, a esposa ela está se dedicando ao filho, à amamentação, então é uma readaptação que o casal precisa ter, ou uma doença, cirurgia e tudo mais. Mas são as exceções, de novo, falando aqui. E o último ponto, e o último bloqueio, o último ladrão, são aqui as nossas heranças familiares. O que são heranças familiares? É aquilo que você ouviu o teu pai, tua mãe fazendo. Então, se você ouviu na tua infância frases do tipo que a gente já falou, sexo é sujo, ele é uma obrigação para a mulher, você homem tem que ser pegador. Se você ouviu frases de que é uma coisa que você não deve fazer, isso tem um impacto sobre como Ou você... até ouviu em outros sentidos, né? Filhos, crianças que já tinham ido para a cama dormir e ouvem barulhos. Ou presenciam, voltam para a cama, ao quarto dos pais e veem cenas nas quais eles não estão preparados. São coisas que, às vezes, são inevitáveis, mas você também... Mas você pode ir lá trancar a porta do quarto. Isso como adulto, mas e a criança que viu aquilo? Uhum. Então, nós conhecemos histórias, relatos de pessoas que ouviram pai e mãe transando, Pior ainda quando é com... né? Amantes ou madrasta, padrasto, coisas assim. Então isso tem um impacto emocional negativo ou disfuncional sobre a vida da criança. Agora, também tem a ver com o pai e mãe falavam sobre sexo. Quem de vocês aqui via pai e mãe falando sobre sexo? Alguém de vocês aqui ouviu? De uma forma saudável? De uma forma saudável. Não chula, né? Chegando a você, filho, filha, sexo é isso, você tem um pênis, você tem uma vagina, isso, é isso que acontece, você nasceu dessa forma, tendo uma educação de pouquíssimos. Nos nossos eventos eu sempre pergunto isso, é 5% das pessoas que levantam a mão. É 5% das pessoas que levantam a mão. E a maioria recebeu aquela orientação, não pode, não faz, é pecado. Deveria ser normal falar com uma criança. A gente lá em casa, a gente tem o hábito de nomear as coisas, dizer não, pênis, vagina, mãe tem vagina, vocês têm pênis. Até porque se a criança um dia alguém tentar abusá-la, ela vai conseguir vir e dizer para a mãe, alguém tentou pegar, né, na minha parte íntima. Agora, se você sempre fala do piu-piu e da pepeca, é como se aquilo lá tivesse nome de bicho e tivesse um segredo. Então, se um dia alguém quiser fazer alguma coisa, a criança vai ter liberdade de falar contigo, porque parece que é uma coisa feia. Uhum. E aqui também tem a ver com frases tipo, se tu ouvia do teu pai, ou até tem relatos de pessoas, fizeram 13, 14 anos, a primeira comunhão, a confirmação, foram levados para o prostíbulo. Pelo pai, para dizer, não, agora você vai ser homem. Vai virar homem. Então tem um impacto também sobre a tua sexualidade. Nossa, eu lembrei de um negócio agora. Eu lembrei de quando na minha adolescência, uma amiga da minha mãe, muito bem, então, acho que ela achou que estava fazendo a coisa saudável certa, mas, nossa, olha essa memória que veio. Ela deu para mim e para minha irmã, assim, roupas íntimas, tipo fio dental. E a gente olhou para aquilo e que é isso? Qual idade vocês tinham? Uns 14. Uhum.
Então, gente, nossa, né? Você já estimular desde cedo uma sexualidade que talvez não é um momento ainda apropriado para isso. Então, quais são as heranças familiares que você recebeu? O que você ouviu, o que você viu, o que você sentiu sobre sexualidade lá na tua infância que também precisa ter um novo significado na tua vida adulta. Gente, nós falamos aqui dos 7 ladrões, dos 7 bloqueios que impedem os casais de viverem uma sexualidade plena e abundante. E a gente quer dizer que nenhum deles é plano do Senhor para o teu casamento. Os ladrões. Nenhum deles é aquilo que o Senhor deseja para você. Então a gente quer fazer você identificar hoje. E se você identificou algum deles na tua jornada conjugal, na tua vida, a gente quer te chamar a autorresponsabilidade, de você trabalhar isso hoje, de você ir para cima, de você dizer, é essa área da minha vida que eu preciso trabalhar para que eu tenha resultados diferentes lá no meu casamento. Esse vídeo, esse podcast aqui fez sentido para você? Coloque seu like se você ainda não colocou. Compartilhe ele também com quem você conhece. Coloque lá no grupo da igreja, no grupo de casais. Coloque na célula, no pequeno grupo que você participa. Faça isso aqui chegar em quem precisa chegar. Justamente porque o diabo quer que isso não chegue. O diabo quer que esse tipo de... Você não verbalize isso. 50% do conteúdo na internet é conteúdo erótico ou pornográfico. Isso chega aonde tem que chegar. Conteúdos como esse as pessoas não querem ouvir porque faz com que elas saiam da sua zona de conforto. Faça pessoas também saírem da zona de conforto. Gente, você quer saber mais sobre o nosso trabalho? Clica aqui no link da bio. Onde é que você nos encontra no Instagram, Suzy? @canal.vocêeu. E o nafim.ateliê Suzy, o Maico.borgers, o meu. Tá tudo linkado aqui embaixo. Que você tenha um dia, um casamento extraordinário. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Até mais, gente.